Olá, meu amigo e amiga. Estamos iniciando mais um Portal do José, nesse começo de domingo eleitoral, um dia muito importante para todos nós e que está apresentando um fato extremamente novo na cidade de São Paulo, que está funcionando como uma espécie de laboratório político do nosso país. E está chamando a atenção de todas as pessoas que estão espalhadas em todos os municípios aqui do Brasil. Isso porque hoje nós saberemos o tamanho de um eleitor que eu tenho classificado aqui no nosso Portal do José como o eleitor do fundo do poço, que faz parte de uma parte da extrema-direita aqui no nosso país, que é o eleitor que acaba sempre contribuindo para as coisas ficarem piores, porque vota nulo, porque faz um discurso despolitizado, faz um discurso antipolítica, e agora encontrou um local para depositar essa sua insatisfação de uma forma mais evidente. Alguém que é um criminoso, confesso, alguém que utilizou um expediente criminoso ontem e que está sendo agora exprimido pelo ministro Alexandre de Moraes, causando muitas interrogações que eu irei explicar aqui, irei esclarecer com vocês, junto com algumas informações adicionais. E no final do nosso encontro eu vou compartilhar com vocês uma entrevista internacional que eu fiz, muito bacana, com uma pessoa que é extremamente respeitada e reconhecida no mundo inteiro, e você vai ver aqui por quê que algumas coisas acontecem aqui no Brasil e como existem soluções para a gente ajudar a tirar uma grande parcela desse eleitor do fundo do poço para o mundo real, para o mundo concreto. Antes de entrar aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, lembrando que hoje, no final desse dia, eu estarei com Andréa Gonçalves fazendo uma live, analisando os últimos acontecimentos aqui no nosso país, trazendo algumas informações jurídicas. Ela é advogada, eu também sou ela, uma ótima analista de algumas situações específicas no direito e consegue transmitir isso com muita facilidade. E nós faremos também análise dos acontecimentos da apuração, né? Então, bote aí na sua agenda, às 17 horas estaremos juntos, eu e ela, né? E aí, entrando nos temas aqui, gente, um canal de extrema-direita que está apoiando aqui o Pablo Marçal de uma maneira bem vigorosa, não quer nem saber. E aí eles transmitiram ontem, eu peguei aqui porque foi no canal que eu vi isso, o Pablo Marçal, mesmo depois do crime que cometeu contra o processo eleitoral, contra o Guilherme Boulos, ele estava lá na Praça da Sé com esse shape aqui, com esse visual. Com a bandeira do Brasil meio que amarrando ele ali, aquela coisa patética, né? O uso distorcido do patriotismo, do símbolo nacional e com esse destemor de parecer muito ridículo, que é um fator da extrema-direita também. Aqui na cacunda de um segurança, né? Falando no megafone. Opa! Deu um problema aqui no vídeo dos caras. Foi só tentar mostrar para vocês. Ah, não, voltou. Cadê? Voltou aqui. Gente, mas enfim, a coisa patética deu um problema aqui nesse vídeo deles aqui, mas só para vocês verem, né? O cara que se propõe a esse tipo de coisa. E aí, diante do crime que cometeu, ele acabou caindo nas garras do ministro Alexandre de Moraes e está causando muita confusão interpretativa, inclusive no campo progressista. E isso merece alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes e muitas pessoas acham que ele está na casa dele e de repente, quer saber do negócio? Eu vou fazer uma coisa aqui só para aparecer. Tem gente que pensa isso. E acontece o seguinte, ele já tinha dado, no meio do mês passado, já orientação para a Polícia Federal, e nós todos sabemos disso, para monitorar aqueles que estavam transgredindo dolosamente a proibição de se utilizar o X no Brasil para a prática de crimes, discurso de ódio, discurso contra as instituições, aquilo que nós já sabemos. Resultado, o Pablo Marçal, violando essa norma, fez a publicação através do X do crime contra o Guilherme Boulos e contra o sistema eleitoral. O que acontece? A Polícia Federal, que estava monitorando, fez um ofício para o ministro Alexandre de Moraes informando essa situação. O que ele tinha que fazer? Falar, não vou fazer nada não, porque senão vão pegar no meu pé, vão dizer que eu estou querendo abraçar o mundo. Nada. Ele fez o que ele tinha que fazer, o que a Constituição nossa, que ontem fez 36 anos, ninguém nem lembrou disso, né? Aniversário da Constituição
brasileira, enfim. E notificou a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e também o senhor Paulo Gonet, procurador-geral da República, para se pronunciarem no meio dessa história toda, para criar uma base para uma futura cassação desse criminoso, caso o eleitor do fundo do poço tenha um tamanho tal em São Paulo hoje que consiga colocar o criminoso no segundo turno, o que vai dar para a gente muito espaço para análise. Então foi isso que aconteceu. Nada mais, nada menos, o ministro teve que tomar atitude. Esse processo lá eleitoral que criou uma cisânia na direita, que a direita tinha conseguido capitanear esse eleitor do fundo do poço, né? O eleitor inconformado, o eleitor radical, o eleitor que é contra tudo e contra todos e vota até num criminoso, confesso, para tumultuar aquilo que eles chamam de sistema. Isso está preocupando a extrema-direita de tal monta que um desses principais quadros, que é muito ouvido pela direita, está dizendo isso aqui, ó, que tem uma dissidência no bolsonarismo que é comandada pelo Tarcísio e a direita está se esfacelando. Confiram aqui. Principalmente a ala tarcísica, digamos assim. E que, infelizmente, na minha opinião, tem também o dedo do Jair Bolsonaro. E eu falo isso com muita preocupação e tristeza. A direita está se esfacelando, a democracia não existe mais no Brasil e cada vez mais a gente não confia que vai ter eleições. Gente, o delírio é muito grande, né? O mundo paralelo, vocês sabem como é que é, né? Então tá aí a prova que eles acham. O Dudu Bananinha não sabe onde é que bota o pé, se apoia o Marçal, se não apoia, se os crimes dele são crimes, se não são, enfim. Sempre olhando ali para algum tipo de boia salvadora para que a extrema-direita continue a cumprir o papel dela de ajudar o sistema a ficar exatamente como o sistema dizendo que são contra o sistema, engabelando uma série de pessoas. E aí, gente, eu faço um corte aqui para apresentar a nossa entrevista, para explicar para vocês por que eu estou trazendo esse assunto aqui. Porque me chamou a atenção, como eu analiso muitas coisas ligadas à ciência política, o que aconteceu no México. Um presidente reconhecidamente de esquerda, humanista, ter chegado, depois de 6 anos, recebendo ali bombardeio da Igreja Católica, que é muito forte no México, das elites extremamente corruptas no México, que sempre controlaram o processo político por lá, dos grandes veículos de comunicação. Isso não é pouca coisa. Ele sofreu, inclusive, uma tentativa de golpe, né, dessas estruturas todas para destituí-lo, mas não deu certo porque ele tem grande apoio popular. Chegou ao final de 6 anos com quase 80% de aprovação. Então isso me chamou muita atenção e aí eu fui para lá para presenciar de perto essa semana, esses dias da transmissão do cargo dele. E eu vi imagens extremamente interessantes ao vivo que eu estive lá, né? E que eu queria compartilhar com vocês, né? Por exemplo, aqui o Lopes Obrador fazendo a despedida do povo. O povo foi para a praça, gente. Foi uma multidão para a despedida de um presidente. Um negócio impressionante. Vocês vão ver aqui a praça de Zócalo, que estava lotada, não se sabe quantas pessoas cabem ali, e as ruas todas, para chegarem lá, estavam lotadas, com muitas torres, com telões. Então, para chegar lá, foi um caos, né? Mas vou mostrar aqui para vocês aqui como essa despedida foi muito emocionante para todos os mexicanos, né? ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Aí ele toca um sininho. Gente, olha o tamanho da praça. Então, eu quis saber que história é essa, né? Então, só indo lá, porque no Brasil a gente não tem essas imagens, né? É difícil, né? Só estando lá mesmo, né? A sucessora dele é Cláudia Sheinbaum, que também é uma socialista, ambientalista, humanista, judia e que, por conta de ser mulher, também recebe uma série de vieses de preconceito, conseguiu se eleger com 60% dos votos, e mesmo tendo, inclusive, canais de extrema-direita nas redes sociais também. Então, isso tem que ser compreendido. Como é que essa história toda conseguiu fazer com que o processo político no México esteja numa condição mais avançada de todos os países da América Latina? Então, aqui, quando ela foi para a praça, no dia seguinte, se pronunciar lá com as pessoas já da posse, né, dela, e ela foi recebida por mulheres de várias nações indígenas que eu não tinha ideia.
que no México eram tantas, né? E aí a cerimônia aqui, ela recebe uma série faz parte aqui de uma série de ritos, né? Está recebendo aqui uma defumada, enfim, para entrar com tudo, né? Então é uma coisa muito interessante, muito importante para a gente conhecer. E aqui as pesquisas de opinião, mostrando que o López Obrador, a sigla, né, das primeiras letras do nome dele, ANLO, finalizou o mandato com aprovação de quase 80%, segundo aqui esse instituto de pesquisa. Esse outro instituto de pesquisa diz que a aprovação dele ficou entre 69% e 78%, quase 80%. Aqui, 76% a 21%, com mais 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo, pode ter chegado a 80%. E aí eu fui tentar entender de perto, conversando com professores, com analistas desse processo todo. E aí eu tive o privilégio de conversar com o professor Heinz Friedrich, que é um alemão que publicou mais de 30 livros sobre a América Latina, publicou livro com Noam Chomsky, portanto, uma pessoa espetacular que dá entrevista no mundo inteiro e me recebeu no apartamento dele para esse papo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Aqui ele dando entrevista em alemão, a língua nativa dele, né? Enfim. Aqui ele fazendo conferência em inglês, né? Então, nos Estados Unidos. Aqui ele falando para uma TV russa e aqui ele falando para o Portal do José para vocês. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, eu coloquei uma legenda, vamos ver se aparece aqui, da plataforma, onde ele explica para a gente como é que isso foi possível. A entrevista é mais longa, eu vou colocar outros trechos aqui para vocês, mas eu quero compartilhar esse trecho aqui, que foi um grande privilégio conversar com o professor Heinz Friedrich. Vamos lá, professor. Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui no Portal do José, hoje para uma entrevista, um bate-papo com uma figura ilustre, um professor muito reconhecido internacionalmente, sociólogo, professor aqui no México, numa das mais importantes universidades do país, e que vai conversar conosco aqui para ajudar a que nós entendamos algumas coisas importantes que estão acontecendo no México e que podem servir de exemplo para nós no Brasil. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer o professor Heinz Dietrich. Professor, é muito difícil fazer um resumo da história do México, mas eu gostaria então de chegar no final e perguntar quem é López Obrador. López Obrador es un joven de 20 años que empezó a querer transformar el país en beneficio de las mayorías. En ese sentido, un proyecto como muchos compartimos en los años 50-60, mejorar la situación del país y del pueblo. Y entonces, él tiene casi 50 años de experiencia en esa lucha. Y cuando la gente pregunta cómo logró él evitar un golpe de Estado en un régimen autoritario, corrupto, oligárquico como el mexicano, un factor clave es que él conoce a fondo el país, el pueblo, la historia y el sistema político de este país. Eso es algo, por ejemplo, que mi amigo Hugo Chávez no tenía. Él venía del cuartel militar y no conocía el sistema político y lo que decía como López Obrador. Entonces, un factor clave es ese conocimiento y la experiencia práctica de luchar 50 anos por el cambio. Gente, só fazendo uma pequena pausa. O professor, ele teve uma aproximação muito grande com o Hugo Chávez e agora ele é um crítico do que está acontecendo na Venezuela, só para deixar aqui esse esclarecimento. E o López Obrador também tem uma formação acadêmica, né? Sí, él estudió aquí en la Universidad Nacional Autónoma, Historia, Ciencias Políticas, y tiene un conocimiento muy a fondo de la historia mexicana, pero no solo esto, también de la historia latinoamericana, es latinoamericanista, ha leído obviamente a José Martí, etcétera, etcétera. Es un bolivariano, aunque nunca usa el término, pero está en favor de la patria grande, como decía Simón Bolívar, ¿no? O nuestra América, como decía José Martí. Na opinião do senhor, qual foi a chave para que López Obrador conseguisse um amplo apoio da opinião pública, dos eleitores, ao longo desses anos todos? López Obrador sabía conectarse con la identidad, la idiosincrasia de las mayorías mexicanas. Y esto a través de una gran innovación comunicativa que en México se llama Las Mañaneras, que es una conferencia de prensa cada mañana de las 7 a las 9 en video con el presidente mismo,
Esa instrumentación de vincularse con las mayorías fue fundamental porque se convirtió en una universidad del pueblo prácticamente. Y durante 6 años el presidente explicó pacientemente cómo era la situación del país, qué pensaba hacer y cómo mejorarlo. Y la gente finalmente entendió. Y había diferentes modelos de ese tipo. Fidel Castro hablaba 9 horas en la Plaza de la Revolución explicando la situación de Cuba. Este modelo es nuevo y yo creo que es único a nivel mundial, y esto convirtió la conciencia de la gente en algo mucho más elevado ahora que lo que era hace 6 años. Eso es un factor clave. Y el otro factor clave es que él entendía muy bien a la oligarquía mexicana, a la Fuerza Armada, que siempre decide todo al fin y al cabo, y la Iglesia, por supuesto, muy, muy fuerte en este país. Y entonces, al entender todos esos vectores de poder y de influencia, él supo de una manera homeostática, calibrada, mesurada y con tiempo, conjugar todo en un gran proyecto nacional que al fin y al cabo triunfó. E por isso tem 80% de apoio hoje em dia da população. Mas, e aí, gente, a entrevista segue, eu vou publicar outros trechos desse papo super legal, foi super esclarecedor, mas ele deu um toque aqui, né, que a comunicação foi a chave de tudo. As manhaneiras que serviram como encontros politizadores. Vocês já me viram falar disso aqui durante muitos encontros aqui no nosso Portal do José, mostrando que esse é o caminho aqui para o nosso país que deveria ser seguido pelo presidente do nosso país, com um grande exemplo de politização. Isso ajudaria muito a gente não estar enfrentando as situações que nós estamos enfrentando hoje. Mas quem sabe agora, com os resultados eleitorais, que isso possa motivar aí que haja transformações no governo para que cumpra esse papel transformador de se comunicar e politizar a sociedade, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. Às 17 horas estou de volta com vocês aqui, tá legal? Um grande abraço. Tchau.